Amém? Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Mais uma noite na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para exaltar e engrandecer ao Senhor, nos alegrarmos cada vez mais com a presença de Deus na nossa vida, que Ele possa nos perdoar por todas as nossas falhas, todos os nossos erros, por tudo aquilo que temos feito e praticado de errado, que o Senhor possa nos perdoar neste momento, ter misericórdia de nós, derramar o seu Santo Espírito sobre nossa vida e nos dar direção, fortalecimento, sabedoria, crescimento em Tua presença, para que nós possamos cada vez mais buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, estar na presença do Senhor, clamando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Amados irmãos, eu gostaria, diante de começarmos, que desse um like nessa mensagem, que compartilhasse com 2 ou mais pessoas e se inscrevesse em nosso canal para que possamos estar exaltando, engrandecendo e evangelizando em nome de Jesus Cristo, amém? Amados irmãos, eu gostaria de falar sobre 3 pessoas, 3 homens que a Bíblia relaciona, que eles usam a fé poderosamente, a confiança em Deus. Eu quero falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma passagem muito conhecida que está no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 16, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém, irmãos? É muita confiança em Deus. Esses homens foram criados, eles eram príncipes, eles foram criados dentro da doutrina da época de adoração, de exaltação e de engrandecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esses homens, eles tinham conhecimento de que o Deus vivo, o guarda de Israel, estaria com eles até mesmo quando eles estavam no cativo no cativeiro. Então o rei Nabucodonosor, pelos seus profetas e pelos seus sacerdotes, mandou fazer uma imagem de ouro enorme. E aquela imagem, todos que tivessem perante a ela teriam que se prostrar diante daquela imagem. Mas esses homens não se prostraram diante dessa imagem. Esses homens não quiseram se prostrar diante dessa imagem de ouro. Não por soberba, não por se achar melhor que os outros, mas por saber que Deus é um Deus vivo e único. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos enviou o seu Santo Espírito para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, amados irmãos. Então, o rei Nabucodonosor levantou então um grande desafio na vida desses homens diante dos seus sacerdotes, diante dos seus conselheiros, dos outros príncipes, governadores. Ele disse que no momento que tocassem os tambores, a pífora, a harpa, eles teriam que se prostrar juntamente com as outras pessoas. Então eles disseram que não iriam se prostrar. Então o rei mandou tocar todos os instrumentos de cordas, todos os instrumentos de sopro. E naquele momento aqueles homens não se prostraram diante daquela imagem feita de ouro por mão de homem. E o rei então mandou que aquecesse a fornalha. E diz a Bíblia que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Ou seja, era uma fornalha que ela deveria estar medindo 1000 e poucos graus ali. Porque diz a Bíblia que o rei ordenou que lançassem os 3 homens na fornalha. E os soldados que estavam acompanhando os 3 homens
morreram queimados. Não aguentaram a temperatura, ou seja, ela estava muito alta, aquela temperatura. Amados irmãos, diz a Bíblia que aqueles homens foram lançados lá dentro da fornalha. E quando eles caíram lá embaixo, e daqui a pouco todo o povo começou a se admirar, todo o povo que estava ali começou a olhar e viram que aqueles homens não estavam sendo consumidos pelo fogo, nem as suas vestes, nem os seus cabelos, nada daqueles homens estava sendo consumido. Então a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor olhou lá para dentro e disse assim: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele perguntou aos seus sacerdotes: quantos homens nós lançamos dentro da fornalha? E os sacerdotes disseram: 3. Como podem ser 3, diz o rei Nabucodonosor, se eu estou vendo 4 homens dançando dentro da fornalha? Quem é este homem que está dançando junto com os 3 homens lá dentro, com Sadraque, Mesaque e Abednego? E este homem que está lá dentro, a face dele parece de um anjo. Ou seja, amados irmãos, quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, Deus já estava dentro da fornalha. Porque aqueles homens foram lançados de cima para baixo. Só a queda poderia ter matado aqueles homens. Deus aparou a queda daqueles homens. E aqueles homens foram desatados por Deus. E começaram a dançar como se tivesse música dentro daquela fornalha. Começaram a caminhar, a correr. Eles começaram a se divertir dentro daquela fornalha. Eles estavam alegres ali, porque mesmo dentro da fornalha, Deus estava com eles ali dentro da fornalha. Creia você ou não, amado irmão, Deus estava junto com eles dentro da fornalha e a fornalha não consumiu. O fogo da fornalha não consumiu aqueles homens. E eles estavam felizes ali dentro. E o rei Nabucodonosor, ele quis saber se realmente estava quente aquela fornalha. Diz a Bíblia que ele foi se aproximando e estendeu a mão. E ao estender a mão, a sua mão queimou. E ele retirou a mão imediatamente, aproximadamente a 10 metros da fornalha. Ou seja, a temperatura estava altíssima. E mesmo assim aqueles homens estavam lá dentro da fornalha, se divertindo com Deus, dançando, brincando, sorrindo, dentro da fornalha, porque Deus estava com ele, amado irmão. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo que quando você está com um problema, com uma dificuldade, sorria. Quando você está passando por uma tempestade muito difícil, uma situação que você não consegue sair, sorria, dance, se divirta, porque Deus está contigo. Deus está passando juntinho, você não está passando só. Você não está passando sozinho. Diz a palavra que Daniel foi lançado na cova de leões. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Os leões ficaram em silêncio. Os leões não atacaram Daniel. E eram leões fortes e famintos. Diz a palavra que dentro da cova de leões já estava lá o anjo fechando a boca daqueles animais. Podem ser grandes as acusações contra a sua vida, mas Deus manda anjo calar a boca dos acusadores. Deus manda anjos te proteger. Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, porque você não se prostra diante de situações, você não se prostra diante de oferendas, de situações que te oferecem no dia a dia, querendo te corromper o teu coração, retirar você da presença de Deus. Você não se prostra diante das acusações, então Deus manda anjos calar a boca do leão, para que ele não venha te devorar. Aleluias! Então, amados irmãos, quando Daniel entrou na cova do leão, ali estava, lá dentro já estavam os leões e também o anjo, esperando Daniel. Porque diz a palavra que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões chegaram perto de Daniel, mas não atacaram, porque o anjo já estava ali. Ou seja, amados irmãos, você é lançado na cova do leão,
Mas não pense que você vai sozinho. Deus já está ali te esperando. Você vai ter que passar por esse processo. Mas eu estou juntinho com você. Esse processo não vai te matar. Esse processo não vai te entristecer, não vai acabar com você. Esse processo não vai te machucar. Fica tranquilo, eu estou junto com você. Ainda que a situação seja difícil, ainda que a dor aperte, ainda que as acusações sejam grandes contra você, mas esse processo você não passa sozinho. Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor para cada um de nós, está juntinho conosco. Amados irmãos, não se sinta só. Creia, Deus está aí do teu lado, está te tocando, está te alimentando, está te purificando, te livrando, te dando graças, te fortalecendo e capacitando para cada vez mais você vencer e glorificar o nome dele, porque ele é grande e é poderoso. Ele é o guarda de Israel e ele guarda a nossa vida, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, e ele está sempre conosco em todos os momentos, seja um momento bom ou um momento triste, seja um momento difícil ou os momentos de muita paz. Aleluias! Deus é bom, amados irmãos, o tempo todo. E se você crer, verás a glória de Deus.